Quero ler um texto de Isaías. A palavra do Senhor nos diz, Isaías 61, vou projetar para a gente. Isaías 61, o texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, Ele está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Esse texto ele descreve de uma forma resumida a obra de Cristo. Essa obra, ela está em curso. Essa obra, ela ainda está em andamento. E hoje, sob a responsabilidade da igreja e direção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você, está sobre a igreja. E nós, com o Espírito do Senhor, temos a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Ele está fazendo. Por isso nós estamos aqui hoje. Este é um culto de curas e milagres, e nós cremos que Deus, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, Ele é bondoso e amoroso. Você crê nisso? Deus é bom e amoroso, e Ele está aqui. Ele quer se manifestar em nosso meio e realizar milagres nas nossas vidas. Amém? A nossa parte nisso tudo é uma só: crermos. Jesus Cristo, num determinado momento, quando questionado sobre o que é a obra de Deus, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus, Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E nós cremos em Jesus. O mesmo Jesus que 2000 anos iniciou essa obra, esse trabalho, Ele está aqui, o Espírito dEle está aqui. E a obra continua nas nossas vidas. Amém? Queremos dar toda a liberdade ao Espírito Santo nessa noite para isso. Um dos principais aspectos, entrando na palavra de hoje, um dos principais aspectos do relacionamento, com qualquer tipo de relacionamento, é voluntariedade e confiança. Você se relaciona com quem você quer. E você confia com quem você se relaciona. Essas são bases, de um relacionamento. No que diz respeito a Deus, Ele não é diferente, não se comporta de uma forma diferente disso. A expectativa de Deus, quando se relaciona com alguém, é de que isso seja voluntário, primeiramente, que haja esse desejo de alguém se relacionar com Ele, e também que haja confiança no relacionamento. Teologicamente, quando a gente fala disso aqui, estamos falando de livre-arbítrio e de fé. Voluntário, livre-arbítrio e confiança, fé. Então, quando nos relacionamos com Deus, a expectativa dEle é essa de nós, que a gente se relacione com Ele com confiança. Nós usamos muito a palavra fé, mas a fé é confiança em Deus. Confiança em Deus. Confiança que Ele faz e fará o que diz ou disse que faria. A palavra diz: Deus é amor. Você crê nisso? Você confia nisso? Então, baseado nisso, nós podemos estabelecer um relacionamento
de confiança que crê nessa informação. Deus é amor. Então, a partir de agora, quando nós nos relacionarmos com Deus, nós vamos nos relacionar olhando e enxergando um Deus que ama. Acima de tudo, Ele ama. Deus é amor. E na vida, se desejarmos nos relacionar com Deus, precisamos nos relacionar nessa base de confiança, nesse amor. Precisamos receber, crer e confiar no amor de Deus por nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, Ele, enquanto esteve conosco, entre nós, um dos principais aspectos, dos principais serviços que Ele realizou, se não o principal, a gente poderia resumir nisso, foi manifestar o amor de Deus. A obra da cruz é uma prova de amor. Mas existem manifestações práticas de amor que Jesus realizou. E uma delas, eu quero ler com vocês, está em Lucas 7, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36 até os 50. Vamos ler esse texto. Vamos ler aqui. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. A sua fé a salvou, vá em paz. Nesse texto nós podemos ver algumas atitudes dessa mulher, baseada em sua fé e na confiança de amor, no amor de Deus. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o fato dela ter decidido ir até Jesus.
Vamos observar esse exemplo de relacionamento de Jesus e manifestação do amor do Pai para com ela, ok? O texto descreve que a mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava ali, né? Eu imagino, né, ao ler o texto, ao pensar, meditar sobre essa palavra, fiquei imaginando, ela ficou sabendo que Jesus estava ali e foi até lá. É isso que a palavra diz. Mas até isso acontecer, algumas coisas, né, aconteceram antes. A palavra ela é muito resumida, né? Eu acredito, eu penso que ela já tinha observado Jesus, ou no mínimo, ouvido falar muito a respeito dele, né? E ela se deparou com uma oportunidade ali, né? E precisava tomar uma decisão diante disso, ir até Jesus. Porém, existiam alguns obstáculos, que se a gente observar, né, não é tão simples assim. Para ela ir até Jesus, ela precisava entrar na casa de um desconhecido. Ela era uma prostituta, conhecida, né? Então, ela precisava romper com algumas barreiras ali, né? Ela não foi convidada para estar na casa, né? Era a casa de um fariseu. Como será que era estar na casa de um fariseu? E sem ser convidada, né? Era sem dúvida nenhuma um ambiente hostil para ela. Mas ela, olhando para essa oportunidade, né, ela cria, né, Ele pode me libertar da prostituição. Ele pode me perdoar. Ele pode curar a minha alma. Ele pode me salvar. Não é à toa isso, né? Nós sabemos de outras passagens que Jesus perdoa mulheres, né? Existe a passagem da mulher adúltera, lá em João 8. Não precisa abrir, mas todos conhecemos esse texto, né? Se alguém não tiver nenhum pecado aqui, atire a primeira pedra. Quem sabe ela já tinha ouvido falar desse Jesus que perdoa pecados. Os teus pecados estão perdoados. E ela, olhando para Jesus, vendo diante dessa oportunidade, ela decidiu ir até Jesus. Ela decidiu buscar Jesus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. Nós estamos aqui hoje com esse propósito. Eu creio que no sábado à noite, você não saiu da sua casa, não veio até aqui, sem ser por esse motivo, de buscar ao Senhor. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. E ela, crendo nisso, entendendo isso, ela não abriu mão disso, mas ela ousou, né, ultrapassando limites que não eram dados para ela, mas ela ousou ir até Jesus. Nós precisamos, em determinados momentos, ser ousados na fé, ousados no crer, né? Um outro aspecto, primeiro aspecto, então, ir até Jesus. Uma outra conduta que eu observei nela, né? Reconhecer quem Jesus é e honrá-lo. Reconhecer e honrá-lo. Você pode observar que ela planejou a ida dela, né? Ela não foi de qualquer forma, ao ponto dela levar algo com ela. Você lembra desse detalhe? Ela levou um perfume, um alabastro, um bálsamo para ungir Jesus.
Ela reconheceu quem Jesus era e não quis ir até ele de mãos vazias. E não quis chegar até Jesus de mãos vazias. Para você ter uma ideia, eu andei pesquisando a respeito e vi que, em média, custaria em torno de 300 denários o que ela levou para ungir Jesus. Isso significa 300 dias de trabalho. Quanto custa hoje 300 dias de trabalho? Se a gente tomar como base aí uma diária, né, de uma pessoa, R$100, podemos considerar R$100. 300 vezes 100, 30 mil. Né? É como se ela investisse ali, uma prostituta, né, que usava dessa vida para obter lucro, para obter sobreviver a partir disso, né? Ela leva talvez tudo que ela tinha, né, e derrama ali ungindo os pés de Jesus. Se você observar, Jesus ele não estava fazendo nada para ela. Ela entra e tudo acontece a partir de uma atitude dela. Né? Ela reconhece quem ele é e ela o honra. Né? Algumas pessoas, na Bíblia nós podemos ver, elas tocam em Jesus. Isso basta. Elas vão até Jesus, tocam em Jesus, e isso é suficiente. Isso basta. Né? Nós podemos ver o exemplo da mulher hemorrágica, né? Todos conhecem também essa passagem. Ela dá um jeito de chegar até Jesus e tocar em Jesus. E ali, a presença de Jesus, ela é suficiente. A sua presença pode transformar as nossas vidas. Você crê nisso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A presença de Jesus, ela pode transformar as nossas vidas, mas é necessário reconhecermos e decidirmos acessar. Havia uma grande diferença, se você observar, na forma de olhar. A forma do fariseu receber e olhar para Jesus e a forma dessa prostituta que não teve a oportunidade de receber Jesus, mas ela teve a ousadia de ir até Jesus. A forma de enxergar o mesmo Jesus. Isso nos faz refletir sobre nós mesmos. Como você enxerga? Será que nós menosprezamos quem Jesus é? Será que nós enxergamos Ele menos do que Ele é? E por enxergar debilmente quem Ele é, nós também não cremos, nós também não aproveitamos, não usufruímos disso. Essa mulher, ela acessou Jesus com fé, ela encontrou graça, encontrou amor, encontrou perdão dos seus pecados. Encontrou cura, encontrou libertação. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Somente quem reconhece quem é Jesus, abre a porta para Ele. Somente quem reconhece quem é Jesus, abre a porta para Ele. Um terceiro aspecto, arrependimento. Arrependimento verdadeiro, quebrantamento. Né? Se nós fôssemos pensar, quem será esta mulher? Quem será esta mulher? A palavra diz que ela era uma pecadora, uma prostituta. Qual o contexto de vida de uma prostituta? Será que ela veio de um lar saudável? Um lar equilibrado, um lar onde ela recebeu amor, onde ela recebeu educação, onde ela foi valorizada pelo seu pai, pela sua mãe? Será que ela cresceu num ambiente rico em amor?
né? Como será que foi a infância, a adolescência, né? Será que de repente ela foi abusada? Será que alguém a tocou? Mais tarde, ao decorrer, né, da vida dela, ela vai tomando algumas posturas e vai fazendo algumas escolhas. E essas escolhas, se a coisa já estava difícil, a afastam ainda mais do Senhor, a afastam ainda mais da vontade e dos planos de Deus para ele, para ela, né? A palavra diz, né, nós temos aprendido a respeito de pecado, né? Pecado é errar o alvo, né? Pecado é uma rasura, nós podemos dizer, uma rasura no plano de Deus para nós, na vontade de Deus, no que Deus desenhou para nós, né? Mas essa mulher, aos pés do autor da vida, recebendo o amor de Deus através de Jesus, ela começa a entender que a maior perda que ela teve na vida dela foi a partir das escolhas que ela tomou, das decisões que ela tomou e que a afastaram mais e mais de Deus, né? Longe da verdade, longe da vida, longe dos propósitos, dos planos de Deus. Vamos voltar novamente ao texto ali. Jesus, ele diz para a mulher: perdoados são os teus pecados, a partir do versículo 48. Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Jesus, ele transforma a realidade, ele transforma a realidade daquela mulher por causa da atitude, da escolha, da iniciativa dela de ir até ele. A iniciativa dela de reconhecer quem ele é, de olhar para Jesus com os olhos corretos e de quebrantamento, de arrependimento. Arrependimento. De que forma nós nos achegamos? De que forma nós nos achegamos a Deus? A palavra diz em Salmos 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. Você consegue imaginar, Jesus, ele estava ali e de repente ele se vê naquela situação onde a mulher está lavando seus pés e ele, por decisão também dele, permitiu isso. Jesus permitiu que ela fosse tratada, que ela fosse curada através da rendição, através do quebrantamento dela. Jesus, ele recebe o carinho, o louvor, o reconhecimento dessa mulher. E ele manifesta para com ela o amor de Deus, o amor de Deus. Posso imaginar Jesus ali pensando nessas palavras, no objetivo dele em estar aqui, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados,
Essa mulher, ela nunca mais foi a mesma, por causa do toque, da ação e do amor do Espírito Santo, através de Jesus Cristo na vida dela. Quando ele declarou essas palavras para ela, vá em paz. Jesus, ele declara paz sobre ela. A paz de Jesus, ela não é a paz do mundo. A paz que Jesus dá não é a paz do mundo. A paz de Jesus, ela traz garantias. E quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, nós usufruímos dessa paz. Essa paz, ela nos traz garantias, garantias de salvação, garantia de vida abundante, garantia de alegria eterna. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A partir daquele momento ali, essa mulher, ela pôde receber Jesus Cristo, receber com Jesus essa paz que traz garantia de salvação, que traz vida abundante, que traz garantia de alegria eterna, de vestes de louvor, Essa mulher, ela saiu dali, e possivelmente foi uma das que seguiram Jesus, e que o serviram no seu ministério. Nós precisamos calibrar o nosso olhar, ajustar o nosso olhar, ao ponto de enxergarmos quem Jesus de fato é. Você veio aqui nesta noite, talvez existam coisas que você busca, que você necessita, que você precisa dentro de você, como essa mulher. Ela não tinha, nesse caso aqui, um problema de saúde, mas ela tinha um problema de saúde espiritual muito gravíssimo, que aprendia, que a enredava, e que, se não houvesse uma manifestação do amor de Deus, um toque de poder do Espírito Santo sobre ela, ela não seria transformada. Mas isso foi possível, porque ela conseguiu enxergar em Jesus, ao ponto de Jesus falar para ela: olha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz. Não é um vá em paz, vá em paz. É o vá em paz. Ela nunca mais foi a mesma, porque ela foi em paz. Uma paz que só Jesus pode dar. Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Amém?